É com a grande alegria hoje que nós realizamos o segundo seminário em comemoração aos 20 anos do Código Civil, destacando alguns aspectos polêmicos que ao longo desses 20 anos vêm sendo debatidos pela comunidade jurídica, pelos aplicadores jurídicos em geral. Eu gostaria, nesta minha primeira intervenção, cumprimentar todos os participantes, a todos aqueles que se inscreveram, agradecer a participação de todos os palestrantes, de todos os debatedores, em especial do professor Gustavo Raical, que co-coordena este seminário e teve uma intensa participação também na definição dos temas e na realização dos convites aos palestrantes, debatedores que irão participar deste evento. Agradeço imensamente à professora Judite Martins Costa por aceitar o convite de abrir este evento, falando sobre um tema que lhe é bastante caro, mas que é um tema extremamente complexo e difícil. Então, só uma pessoa com a competência e conhecimento da professora Judite Martins Costa poderá abordar e desenvolver questões tão interessantes relativas à revisão dos contratos. E para esse tema também, para esse painel, foi convidada a professora doutora Renata Steiner, que também já é bastante conhecida pela comunidade dos civilistas em geral, talvez não aqui pelos integrantes da Justiça Federal, mas começará a sê-lo a partir da sua primeira participação aqui na EMAG, e é uma alegria tê-la aqui também conosco. É importante destacar que o direito civil é a base de todos os direitos. Então, as questões que são aqui discutidas, elas têm uma aplicação, seja na área do direito administrativo, nós temos inúmeras questões que envolvem revisões contratuais de contratos de natureza administrativa, para as quais também são necessárias a base e o fundamento oferecido pelo direito civil. Então, quando se pretende discutir questões específicas do direito civil, essas questões foram escolhidas em razão também das repercussões que elas trazem para outras áreas do direito. E assim, por exemplo, na manhã do dia seguinte, amanhã, iremos discutir aspectos relativos à prescrição, que tem a sua repercussão, digamos, intensa no âmbito das execuções fiscais, no âmbito também das questões administrativas, da aplicação de sanções administrativas, no âmbito penal, as questões pertinentes a resoluções contratuais, em especial a execução dos contratos também nos é bastante presente no dia a dia, em particular em determinados contratos celebrados entre a administração pública e particulares, ou entre os órgãos da administração, e também o quarto, digamos assim, o quarto vetor das discussões a serem traçadas neste evento, diz respeito à interpretação dos contratos. E quando a gente fala em interpretação dos contratos, a gente está se referindo à definição, à precisão do conteúdo e extensão das cláusulas contratuais e a sua conexão com as normas jurídicas em geral. O que também nos é afeto no nosso dia a dia, seja quando discutimos as questões, os contratos administrativos, seja quando discutimos os contratos privados celebrados entre a administração e o particular, em especial os contratos de concessão. São temas que fazem parte do dia a dia da Justiça Federal. Essa minha breve intervenção é tão somente para fazer essa apresentação e essa vinculação dos temas escolhidos de direito civil que trazem uma repercussão, digamos, profunda às questões apreciadas, decididas e julgadas pelos juízes federais e pelos desembargadores que integram esta colenda corte. Nós temos
Segundo a informação da organização, aproximadamente 200 participantes online e aproximadamente 40 participantes que se inscreveram para participar presencialmente. Considerando o pequeno tempo de divulgação que tivemos para o evento, eu creio que é uma participação, digamos, bastante considerável, o que mostra a correção quanto à escolha dos temas, mas principalmente quanto aos convidados para debaterem esses temas. Eu, antes de iniciar, gostaria também de agradecer a presença do professor Atalá Correia, quem também convidei para participar da mesa, bem como do professor Guilherme Nietzsche, que tenho o prazer de conhecê-lo nessa manhã, que são também palestrantes do evento. O professor Atalá Correia participará amanhã como debatedor, discutindo as questões relativas à prescrição, e o professor Guilherme falará sobre a disciplina da interpretação dos contratos no Código Civil, e para os quais eu já andei também pensando em algumas questões para aproveitar a oportunidade de tirar as minhas próprias dúvidas, né? Eu agradeço muitíssimo a professora Judite Martins Costa, apesar de todos já conhecê-la, a professora Judite Martins Costa recentemente também abrilhantou com seu conhecimento a abertura das jornadas de direito civil, falando sobre a importância e destacando alguns pontos do Código Civil atual e apresentando a sua conexão também com a doutrina vigente no Código Civil de 16. Eu tive a oportunidade de assistir presencialmente a conferência referida e, apesar de ser de todos conhecidas, em razão da nossa praxe, eu me permito fazer uma breve apresentação da professora. A professora, como todos nós sabemos, é uma doutrinadora, uma pensadora do direito civil. Ela tem um mérito de escrever e de destacar questões próprias e polemizá-las, mas também se manifestar sobre esses pontos. É livre docente em Direito Civil e Direito e doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também pesquisadora e professora e orientadora do programa de pós-graduação em Direito, lecionando as disciplinas de Teoria Geral do Direito Privado e Fundamentos Culturais do Direito Privado, entre outras. No mesmo programa, foi vice-coordenadora no período de 99 a 2000 e entre 2007 e 2010. É professora colaboradora do programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e presidente do Instituto de Estudos Culturalistas, institutos voltados à discussão de questões próprias ao direito civil, não só do direito civil, não é isso, Gustavo? Também outras questões culturais, outras questões relacionadas ao direito. É integrante da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, além de exercer a advocacia e atuar também como árbitra. Autora, como já mencionei, de clássicos da nossa doutrina civilística, entre as quais eu destaco a boa-fé e o trabalho também que a professora escreveu sobre revisão contratual. Professora, com os nossos agradecimentos, uma vez mais registrando a honra de tê-la conosco aqui na Escola de Magistrados da Terceira Região. Eu creio que também essa é a primeira vez que a professora participa de evento aqui na escola. Nós a cumprimentamos, agradecemos a gentileza de ter aceitado o convite e passo então a palavra à professora. Professora, o seu microfone está desligado. Aí na tela tem um ícone em cima
É o dela que está desligado. Pronto, consegui, não estava conseguindo desativar o mudo. Bem, bom dia a todos e a todas. Os meus agradecimentos muito intensos ao desembargador Maran Maia e ao professor e queridíssimo amigo Gustavo Aycal, coordenadores desse evento, por esse convite que me deixa muitíssimo honrada. Meus cumprimentos também à querida professora Renata Steiner, aos professores Atala Corrêa e Guilherme Nitschke, que compõem esse painel. Eu fico pensando que se o intento dos coordenadores era, como indica o título desse seminário, destacar os aspectos polêmicos do Código Civil a propósito de rememorar os 20 anos da sua vigência, se esse era o intento, eu creio ter sido verdadeiramente premiada com o tema que, no meu modo de ver, é o mais polêmico do direito civil patrimonial brasileiro hoje, o tema da revisão contratual e a sua disciplina no Código Civil. Em relação a esse tema, há uma verdadeira divisão no país, quase tão funda quanto outras, que eu não vou recordar para não acirrar os ânimos. Mas há, de um lado, os revisionistas radicais, que pensam que todo contrato é revisável pelo juiz a qualquer tempo e com base nos mesmos critérios ou falta de critérios, e há os antirrevisionistas radicais, que defendem a imutabilidade pétrea a qualquer preço do pactuado. Entre essas duas correntes, eu tentarei o meio virtuoso, estando atenta basicamente à letra e à voz do Código Civil. E assim, já de partida, eu demarco o meu campo, o campo por onde hoje eu transitarei. Em primeiro lugar, o que eu não vou abordar? Não vou abordar o tema riquíssimo, riquíssimo da revisão com fonte na autonomia privada, isto é, a revisão quando baseada em cláusulas de renegociação, em hardship, etc., que pode e deve, ser prevista não apenas nos contratos regidos pelo Código Civil, mas também pode e deve, no meu modo de ver, em alguns limites, estar prevista naqueles contratos da administração pública com entes privados, onde há uma dose maior da autonomia. Também não vou abordar a revisão com base nas relações de consumo, que tem outra regência, com ampla revisibilidade, tal como determinado pelo CDC, mas vou ficar apenas nos contratos regidos pelo Código Civil. E não apenas nesse. Vou ficar nesses contratos quando a regência do Código incide porque as partes não disciplinaram, como poderiam fazer, a adaptação do contrato que se projeta no tempo, as modificações trazidas pelas circunstâncias supervenientes que venham a atingir a equação econômica do contrato. Eu quero também, introdutoriamente, recordar que os contratos regidos pelo Código Civil apanham em larguíssima medida, embora não exclusivamente, os contratos entre empresas, como, por exemplo, a empreitada para a construção de um estádio de futebol, ou contratos de compra e venda de participações societárias, de ações e cotas, não é? Então, essa especificidade deve ser considerada, não é? O Código Civil não precisava conter, mas contém a regra, artigo 425, que vai dizer que as partes, no uso da sua autonomia privada, têm ampla margem de liberdade para modelar o conteúdo do seu contrato. E decorre dessa peculiaridade que eu acabo de marcar, isso é, o fato do Código Civil reger os contratos entre empresas, uma outra especificidade importante que deve ser lembrada.
os contratos empresariais, muitas vezes, são marcados também pela internacionalidade, não é? Pelo ambiente internacional no qual eles se projetam. Por exemplo, basta pensar que entre nós somos um país cuja economia é baseada em grande parte nas commodities agrícolas, não é? Em que há essa especificidade, não é? Empresarialidade, mais internacionalidade, se acresce outras, a futuridade. Então, eu digo sempre, usando uma metáfora que me parece expressiva, contratos são os elos da cadeia produtiva mundial, né? A economia mundial circula por meio de contratos, e isso também tem que ser considerado. Eu não vou tratar de nenhum desses temas, mas eu recordo apenas para deixar marcada, assim como fez o desembargador Maranhão Maia já na introdução, a extrema complexidade dessa matéria. Aqui não há soluções simplistas, não há soluções únicas, não há fórmulas que se aplicam a qualquer situação. Aliás, mesmo quando tratamos de relações interempresariais regidas pelo Código Civil, não é? Nós vamos encontrar uma outra complexidade. Em grande parte dos casos, nós vamos tratar de relações presumivelmente simétricas. As partes poderão, não é, como disse há pouco, modelar o conteúdo do contrato. Mas isso caracteriza a chamada presunção omnis, não é? A presunção comum que pode ser afastada. Por exemplo, relações de seguro são assimétricas, assim como todas aquelas relações qualificáveis, segundo uma certa doutrina italiana, muito interessante, como il terzo contrato, isso é, quando, embora não sejam contratos submetidos à regência das relações de consumo, nem a regras de direito administrativo, há uma assimetria estrutural e uma das partes tem e utiliza o seu maior poder de fato no contrato. Eu penso que demarcar esse campo onde eu transitarei é relevante porque, como eu procurarei expor a partir de agora, a disciplina do Código Civil para a revisão contratual tem muitas e muitas imperfeições. Para boa solução dos casos concretos, será necessária a conjugação entre as regras existentes no Código, embora falhas, e o seu completamento com princípios e regras de integração e interpretação contratual. Feito esses registros, surge a primeira pergunta. Qual é essa disciplina? Qual é a disciplina codicística à revisão contratual e quais são os seus principais pontos falhos a ensejar a polêmica que o título desse seminário evoca? Eu penso que para responder, ou pelo menos dar pistas a essa questão só aparentemente simples, nós temos que, como Janus, o deus bifronte, olhar para trás e para frente, pois muito da explicação acerca dos defeitos da disciplina do Código Civil vem da sua origem, da época em que formulado e do longo tempo da sua tramitação. Mas também nós não podemos ficar parados, fixados no passado. Nós temos que também olhar para frente, pois uma lei existe para ser aplicada e nós temos que encontrar tecnicamente os meios para a sua melhor aplicação. Vamos, então, aos antecedentes da disciplina revisional do Código Civil. Vou traçar um rapidíssimo panorama. Se nós examinarmos doutrina e jurisprudência produzida ao longo do século XX, no tema da adaptação do contrato às circunstâncias, nós perceberemos que, pelo menos desde os anos 30 do século XX até os anos 80, mais ou menos, doutrina e jurisprudência vinham construindo, de um modo talvez lento, porém constante, progressivo, uma disciplina casuística para o caso de um contrato restar manifestamente desequilibrado, disfuncional, em razão da superveniência de circunstâncias extraordinárias,
não imputáveis às partes e não consideradas pelas partes no momento da sua formação. Ora, se atacavam esses problemas com base na cláusula implícita rebus sic stantibus, que nos anos 60 o Supremo Tribunal Federal julgou não violar direito federal, ora a disciplina da impossibilidade superveniente não imputável. De modo muito sintético, entendia-se que a aplicação da cláusula rebus sic stantibus era uma questão de interpretação. Isso é repetido em vários acordos do Supremo, que à época tinha competência para a apreciação dessas causas. A grande mudança, eu diria, o grande corte, ocorreu nos anos 80, com a entrada em vigor do CDC. Este veio não para aprimorar, consolidar, aperfeiçoar o que vinha sendo construído pela jurisprudência e doutrina, mas para introduzir novos parâmetros, né, com base em diversas formulações teóricas. O CDC introduziu uma amplíssima revisibilidade, basta lermos o seu artigo 6º, inciso 5º, segunda parte, onde a revisão é tida como um direito básico do consumidor, sem nenhum outro requisito de aplicação, senão a onerosidade excessiva, ao qual se acresce um prolixo e, no meu modo de ver, defeituoso artigo 51, inciso 4º, que prevê a nulidade de cláusulas contratuais que estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagens exageradas ou sejam incompatíveis com a boa-fé e equidade, né? Num verdadeiro amálgama de critérios totalmente díspares entre si, né? Ora, ao não submeter esse direito básico previsto no artigo 6º, inciso 5º, segunda parte, a nenhum outro requisito que não o fato da excessiva onerosidade, o CDC propiciou, num primeiro momento, uma verdadeira avalanche de decisões judiciais que, desvinculadas de critérios pré-existentes, vamos dizer, deferiam a revisão com base, evocando doutrinas e institutos de origem muito diversa e, às vezes, até incompatíveis entre si, ora a imprevisão francesa, ora a teoria da excessiva onerosità superveniente italiana, ou a teoria da base objetiva do negócio de formulação germânica, as quais exigem entre si requisitos diversos e estão conectadas nos seus locais de origem a sistemas normativos diversos do nosso, né? E houve, então, um corte na tradição que vinha sendo construída pela jurisprudência do Supremo. E é nesse ambiente, nesse momento, que entra em vigor o Código Civil de 2002, que, por sua vez, não é, cujas soluções haviam sido originalmente formuladas também num outro período histórico, fim dos anos 60, anos 70 do século XX, não é? Código Civil que veio regrar as relações paritárias. Mas, por força desse ambiente, num primeiro momento, nós encontramos decisões que enxertam nessas relações paritárias, inclusive as relações empresariais, não é, que são sujeitas ao Código Civil, os princípios da legislação consumerista. Ora, tudo isso veio enfraquecer, pelo excesso, o Instituto Revisivo, né? Sabemos que há duas maneiras de matar um instituto, ou não usando, ou usando excessivamente, né? As duas levam uma espécie de disfunção. Ora, tivemos, então, principalmente considerando ainda o verdadeiro e imenso surto inflacionário que o país atravessava, especialmente na fase pré-Plano Real, que é de 94, né? Isso leva a uma explosão de decisões judiciais que ampliam a previsão do CDC para as relações regidas pelo Código Civil e um certo corte naquele desenvolvimento orgânico que vinha se processando. E eu costumo dizer, o direito em geral, mas principalmente o direito civil, não
progride aos saltos. Ele precisa de um desenvolvimento orgânico, constante e paulatino. Mas é nesse ambiente que entra em vigor o Código Civil, cujas soluções, como eu disse, tinham por base uma realidade fático e normativa anterior aos anos 70 do século XX. Mas ele entra em vigor em matéria de revisão, encontrando por conta desse excesso, não é, que eu há pouco mencionei, uma certa desconfiança de parte da comunidade jurídica quanto a esses excessos revisivos. E eu digo excessos porque desvinculados de critérios, não é, que por vezes se verificavam. Ou, por outra parte, não é, excessos baseados numa aplicação meramente, vamos dizer, também desvinculada de critérios técnicos do princípio da boa-fé, que fora elevado pelo Código a um dos princípios reitores da execução contratual, mas que passa a ser usado como uma espécie de panaceia para qualquer problema, não é? E nesse ambiente, nós temos sempre, quando pensar o direito, pensar o ambiente, não é, no qual ele se aplica. Nesse ambiente, nós encontramos um texto legal, texto do Código Civil, falho nas soluções que apresenta. Por quê? A lei civil não indica, sequer sugere, os critérios para revisão contratual no âmbito dos contratos paritários, também não prevê um princípio geral de adaptação do contrato às circunstâncias supervenientes, como há em outros temas, lembro o Código Civil Português, não é? E que trata a matéria da adaptação do contrato às circunstâncias não com base num princípio geral sistematizável, mas com base em institutos específicos a reger situações de desequilíbrio contratual, por exemplo, a revisão por motivos imprevisíveis, nós vamos ver, não é? A resolução fundada na onerosidade excessiva, superveniente, a exceção de inseguridade, regras específicas para certos tipos contratuais, empreitada, locação, seguro, e também o Instituto da Lesão, que é outra hipótese, mas também, vamos dizer, visa corrigir um desequilíbrio de base no contrato. Não é? E, evidentemente, tratar e com base em institutos específicos não é o mesmo do que disciplinar com base num princípio geral. Não é? Isso leva a um certo pontilismo legislativo que, por sua vez, provoca uma certa cacofonia no panorama doutrinário e jurisprudencial. Então, diante desse panorama, como é tratado, não é? Como é tratado o contrato, como são tratados os contratos no momento em que a sociedade, portanto, as situações jurídicas contratuais existentes na sociedade se defrontam com perturbações absolutamente excepcionais, como nós vimos de ver nos anos recentes com a pandemia da Covid-19. Eu digo, o Código, mais do que nos oferecer soluções nessa matéria, nos ofereceu alguns problemas. Vamos, portanto, enfrentá-los. Vou deixar de lado as regras todas específicas, que fazem parte, vamos dizer assim, do sistema revisivo, e vou concentrar essa análise, até por questões de tempo, nas duas principais disciplinas, que são as do artigo 317, de um lado, de outro, artigos 478 ou 480 do Código Civil. Bem, em primeiro lugar, a regra revisiva da prestação, ou melhor dizendo, do valor da prestação, vem prevista no artigo 317, que, no meu modo de ver, e eu já explico essa ressalva, tem como limites de aplicação o fato de cingir-se às obrigações pecuniárias, essa regra está posta num espaço do Código que está tratando das obrigações pecuniárias, e, em segundo lugar,
reger ou disciplinar um desequilíbrio que vem atingir uma mesma prestação considerada em dois momentos temporalmente distintos, isto é, o momento da sua pactuação, o momento da sua execução. E tem como requisitos a existência de motivos imprevisíveis que causem desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o valor do momento da execução. Essa regra é talvez aquela que provoca a maior dicotomia de entendimentos na doutrina e na jurisprudência, né? Qual é o significado, qual é o alcance dessa regra, cuja tramitação conturbada gerou muita perplexidade e até incompreensões sobre os limites do seu campo aplicativo, da qual, confesso, eu fui vítima na primeira edição dos comentários ao Código Civil, porque vinha com uma pré-compreensão diversa. De um lado, há uma corrente majoritária, estão aqueles que defendem uma aplicação ampla da regra a quaisquer obrigações, desde que se trate de prestações diferidas no tempo, desde que se verifique o fenômeno da alteração das circunstâncias que venha a provocar excessiva onerosidade ao obrigado. Veja, então, essa corrente, inclusive, não se preocupa com o fato do enunciado legislativo estabelecer que a desproporção é na mesma prestação em dois momentos distintos, né? Muitas vezes o artigo 317 é invocado, inclusive, para o contraponto entre prestação e contraprestação, né? Por que tanta confusão em respeito a essa regra? Também aqui a história nos ensina, não é? Na época em que foi posta no anteprojeto o Código Civil, nós não tínhamos a correção monetária como um fenômeno generalizado. Era algo estranho, muito pontual, correção monetária. Nas primeiras discussões do anteprojeto, o Miguel Reale, o presidente da comissão elaboradora e revisora do Código, ele, de próprio punho, redigiu o seguinte enunciado: quando, pela desvalorização da moeda, veja, o fenômeno da correção monetária, ocorrer desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo a preservar, quando possível, a equivalência das prestações. O professor Miguel Reale era muito preocupado com o fenômeno da adaptação do contrato às circunstâncias, mas, naquele momento, o fato econômico relevante era realmente a inexistência de correção monetária para uma economia que vivia de maneira intensíssima o fenômeno da desvalorização da moeda. E esta mesma interpretação é corroborada quando, anos mais tarde, discutindo já no Congresso Nacional Anteprojeto, foi chamado o professor Agostinho Alvim, redator do Direito às Obrigações, e vem dizer, na matéria referente ao objeto do pagamento, que é onde está a regra 317, cogita-se também da correção monetária. Ele deixou claro, é correção monetária. Parece-me, entretanto, que, como está no projeto, é suficiente. Cogita-se de correção monetária nos casos em que a lei o permita. Admite-se a correção monetária nas dívidas de valor, a correção monetária nas prestações, quando houver convenção nesse sentido. Tudo isso está no artigo 314, que era a numeração, então, do 317. Então, embora já houvesse, naquela época, doutrina e jurisprudência versando sobre a chamada cláusula de escala móvel, não é? A correção monetária de dívidas de valor fora positivada apenas pontualmente, setorialmente. No transcurso dos anos 70, vai se consolidando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para adotar a correção monetária na indenização de danos materiais além dos pessoais. A súmula 562 veio consolidar isso. E, em paralelo, vieram progressivamente textos legais com o mesmo propósito, quer dizer, propósito de regulamentar e ampliar a correção monetária. Mas, enquanto isso,
o projeto de Código Civil, com aquele texto que fora feito numa época em que não haviam essas leis, esses projetos, enfim, essa compreensão do fenômeno da correção monetária, continuava a correr sem que fosse modificado, não é? Houve uma modificação quando o projeto chegou ao Senado Federal. O relator, o senador Josafá Marinho, propôs a redação que, afinal, veio vigorar, justificando, né, que havia outros fatores, além da inflação, também imprevisíveis, que poderiam ocorrer, gerando desequilíbrio das prestações e justificando o reajustamento delas. Vejam, reajustamento não é revisão, né? Reajustamento. O fato é que a regra entrou em vigor assim, e agora nós temos que saber o que nós vamos fazer com ela, não é? O valor real da prestação no momento da sua execução, isso é, no momento do pagamento, é aquele correspondente à quantidade de valor suficiente para representar a mesma capacidade econômica que tinha o valor da prestação quando contraída a obrigação, não é? Comumente, nós temos um mecanismo para isso, que é a correção monetária, ou embora também as partes podem escolher outros índices de atualização. Então, nós temos uma regra que, a rigor, não tem muita função, não é? Não tem muita função, porque, primeiro, diz respeito às obrigações pecuniárias e diz respeito a algo que comumente é tratado pelas partes, pela correção monetária, ou pela escolha de fatores de atualização, não é? Acho que com toda razão, o professor Jorge César Ferreira da Silva, que, aliás, é um dos, vamos dizer, adeptos da corrente majoritária, de uma interpretação ampla do artigo 317, nesse ponto nós não discordamos, não é? Mas ele tem ter razão quando ele diz: não se encontram regulados no artigo 317 problemas relevantíssimos veiculados, por exemplo, pela teoria da base do negócio, como o erro compartilhado quanto aos motivos, a irrealizabilidade dos objetivos prestacionais, enfim, não é? Quer dizer, quando aquela prestação que, pela mudança das circunstâncias, não pode mais ser prestada, não por razões puramente naturalísticas, mas porque não atende mais o interesse das partes, e daí para fora, não é? E vejam que, então, essa regra não funciona muito, o que só piorou com a chamada Lei da Liberdade Econômica, a Lei 3.874, de 2019, que, como todos nós sabemos, não é, pelo seu forte cunho, vamos dizer, até ideológico, ela tentou ainda restringir as parcas previsões que nós temos na lei de revisão contratual, né? Na altura, em busca de saídas que abrissem uma janelinha na porta fechada do artigo 317, parte da doutrina tentou encontrar ou justificar no princípio da função social dos contratos, artigo 421 na sua redação original, um fundamento para a revisão, né? E a Lei da Liberdade Econômica veio interferir justamente na redação do artigo 421, dizendo algo que é absolutamente óbvio, né? Essa lei é recheada de imprecisões técnicas, e aí ela veio literalmente a chover no molhado, porque é claro que os contratos existem para serem cumpridos, toda revisão é excepcional. Uma lei que vem a dizer que é excepcional está dizendo o óbvio, está dizendo aquilo que já existe, né? Essa lei não diz, em matéria de revisão, pelo menos, não diz nada que já não tivesse no sistema, né? Porque, justamente em função daquilo que é a função principal do contrato, como instituto jurídico voltado à estabilização no tempo de direitos e deveres, né? Toda revisão contratual é excepcional. Bom, mas o fato é que estas previsões legislativas, elas resultam numa abissal heterogeneidade de decisões judiciais quando os julgadores são chamados a apreciar situações de alteração radical das circunstâncias, não é?
Se eu tivesse mais tempo, poderia trazer aqui algumas dessas lições, mas creio que todos os senhores conhecem, né? Bom, se é isso que nos diz o artigo 317, vamos ver qual é o que nos dizem os artigos 478 e 480. E eles contam uma outra história, uma história distinta daquela que é narrada pelo artigo 317. Porque na redação desses textos, desses enunciados legislativos, o legislador acolheu quase que numa cópia a teoria da excessiva onerosidade superveniente de matriz italiana, não é? O artigo 1467 do Codice Civile é a fonte de inspiração direta do artigo 478 do Código Brasileiro. Muito bem, embora destinado a equacionar problemas suscitados pela alteração das circunstâncias, as regras enucleadas na excessiva onerosidade superveniente têm um raio de abrangência mais exíguo do que aquelas fundadas em outras concepções teóricas que visam a dar resposta aos mesmos problemas, principalmente a teoria da base objetiva do negócio. Professora portuguesa, mas com grande afinidade e presença na doutrina brasileira, professora Catarina Monteiro Pires, num trabalho seminal sobre a impossibilidade de prestar, ela vai dizer que a onerosidade excessiva superveniente depende dos requisitos do caráter extraordinário e imprevisível da situação, ficando em aberto o problema de saber qual o regime aplicável à correção de desequilíbrios negociais gerados por circunstâncias supervenientes, sempre que essas não revistam a marca da imprevisibilidade, por exemplo, não é? Depois que sejam desequilíbrios que não digam respeito ao sinalagma propriamente dito, isto é, relação prestação contra prestação, mas outro tipo de perturbações que podem vir a atingir a relação obrigacional, como a frustração do fim, por exemplo, não é? Então, é uma teoria que, enfim, muito interessante, mas que mesmo na Itália ela tem suscitado um amplo debate sobre a sua insuficiência, ou melhor, a insuficiência do seu raio de ação. Vamos recordar os requisitos. A resolução, e eu falo assim, resolução, não estou falando ainda em revisão, por excessiva onerosidade, ela tem por requisitos, em primeiro lugar, a existência de um contrato sinalagmático, com prestações diferidas no tempo, uma das quais veio a ser onerada por excessiva onerosidade superveniente ao momento da conclusão contratual, excessiva onerosidade decorrente de fatores extraordinários e imprevisíveis, causando à outra parte extrema vantagem. Uma vez reunidos e comprovados esses requisitos, surge na esfera jurídica do devedor o direito formativo extintivo de resolução, resilição para os contratos duradouros, da relação jurídica obrigacional irradiada pelo contrato. Portanto, a eficácia extintiva do direito formativo, ela será alcançada por intermédio de sentença constitutiva negativa. É central para a compreensão desta regra a ideia de alha excessiva. O que é alha excessiva, né? Nós temos que partir daquilo que é a alha normal do contrato, isto é, quais são os riscos normalmente alocados naquele tipo contratual. Obviamente, se a onerosidade estiver dentro da área normal do contrato, a onerosidade é irrelevante, porque, nesse caso, nós estamos na área de risco atribuída ao devedor por força do contrato, né? Isso é muito importante para certos contratos, como, por exemplo, chamados contratos de venda futura, né? Obviamente, aí o tempo e os riscos do tempo, eles estão dentro da área normal do contrato, né? Em linha de princípio.
Além do mais, além de ser extraordinária, esta onerosidade excessiva tem que ter por causa, por origem, eventos extraordinários e imprevisíveis. Aqui começa uma outra discussão, né? O que é imprevisível, né? É em abstrato ou em concreto, né? Ou por um critério abstrato barra concreto. Eu penso que imprevisível é o que uma pessoa razoável, do mesmo setor econômico no qual se situa a operação instrumentalizada pelo contrato, poderia prever no momento da contratação, à luz das condições das partes, do contrato, do mercado. Quer dizer, não há, a rigor, o previsível absolutamente em abstrato. É sempre preciso considerar como parâmetros, né, o grau de especificidade, isso é, o tipo de fato, e a probabilidade, isto é, a chance de ocorrer do evento superveniente, né? Que exista que possam existir guerras no mundo, bom, todo mundo pode prever, mas que a Rússia tenha invadido a Ucrânia sem nenhum sinal anterior que iria invadir naquele mês, naquele ano, naquele local, bom, aí nós já temos uma especificidade do fato, né? Então, vejam, a previsibilidade não é nem a qualidade do fato, nem a concreta possibilidade do contratante prever o fato. É a previsibilidade possível, uma pessoa razoável, avaliada segundo o ramo de atividade no qual se insere a obrigação discutida. E o mais importante, né, o que importa para a resolução, e para a resolução, aí com base no 479, não é o fato em si, mas os efeitos econômicos do fato no contrato, não é? Isso, a jurisprudência tem se atentado a isso. Eu trago só como exemplo uma apelação civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que foi julgador o eminente desembargador Francisco Loureiro, não é? E que se apreciava questões de contrato de Bill-to-Suit, e ele dizia o seguinte: embora a pandemia seja fato notório, isso não implica que assim também sejam seus efeitos sobre as relações jurídicas que alcançou. Hipótese que a autora não demonstrou a diminuição de seu faturamento, já comprometido antes da crise sanitária, em proporção capaz de impossibilitar o respeito às obrigações assumidas, né? Então, vejam, não é o fato da pandemia, no caso, né? Mas são os efeitos da pandemia no contrato, porque podem existir relações contratuais em que a pandemia até trouxe vantagem e não desvantagem econômica, né? Bem, essa regra do artigo 478 traz muitos problemas. E um dos principais deles é uma previsão que não existe no original italiano, de que a vantagem, a excessiva onerosidade para uma parte seja correlata a uma grande vantagem para outra parte. E eu pergunto, e todo mundo que lê esse artigo, acho que fica perplexo, se ambas as partes do contrato vierem a sofrer da excessiva onerosidade, não é? Vejam, né? Há inúmeras situações em que ambas as partes perdem. E a jurisprudência, nesses casos, pensa e acho que não é a melhor solução. Às vezes pensa, não são todos os acordos, mas alguns acordos dizem, mas há uma espécie de equilíbrio negativo. Nem sempre, né? Nem sempre haverá esse equilíbrio negativo. Então, esse é um problema. Depois, quando nós chegarmos lá na proposição de soluções, eu vou voltar a esse tema, não é? O artigo 478 não prevê hipótese de revisão, prevê hipótese de resolução. A hipótese de revisão é especificamente prevista no artigo 479, né? no que diz respeito aos contratos sinalagmáticos, que confere ao credor da prestação a legitimidade para pleitear a modificação do contrato em face do pedido resolutório feito pelo devedor afetado pela excessiva onerosidade. Portanto, o credor demandado, né, o que a lei chama de réu, pode, em face de uma demanda resolutória, oferecer uma proposta de revisão equitativa, não é?
Então, portanto, o credor opõe ao pedido de resolução uma exceção peremptória modificativa, mas não quer dizer que deva, ele pode, não é? Então, vejam que também há muitas limitações nessas regras. Nós vamos encontrar a regra mais ampla, e eu fico lamentando que essa regra seja dirigida apenas aos contratos unilaterais, porque o enunciado é muito bom, é a do artigo 480, que é muito similar ao do artigo 1468 do Códice Civile italiano. Mas ela se aplica aos contratos unilaterais, o mútuo, comodato, enfim, né? Segundo a regra, pode o obrigado pleitear a modificação da prestação, veja, que não fala só em revisão, fala modificação, pela redução ou pela alteração no modo de executá-la, porque muitas vezes não é só um problema econômico de aumentar ou diminuir valor, né? Mas a própria mudança na forma de execução vai permitir a adaptação do contrato às circunstâncias. Então, a regra permite isso, mas o seu campo de incidência é menor, porque, como nós sabemos, o universo dos contratos bilaterais é muito maior quantitativamente do que os contratos unilaterais. Mas eu penso que, se fosse dotada de maior generalidade quanto ao campo de incidência, essa regra do artigo 480 poderia solver muitos dos problemas causados pela ausência no Código Civil de uma cláusula geral de adaptação da prestação às circunstâncias supervenientes no caso de intensas perturbações. Até porque, como há pouco eu enfatizei, ela não prevê exclusivamente a redução, né, do valor, mas a alteração no modo de execução da prestação. Ela não direciona, portanto, a uma solução radical, não é? Eu penso que uma cláusula geral de adaptação às circunstâncias vinculada a critérios que discernissem, inclusive, quanto às espécies de interesse contratual em caso, poderia, talvez, promover de modo seguro o necessário processo de acomodação valorativa do sistema. Mas penso também que, pelas experiências recentes que tivemos de processos legislativos não muito, vamos dizer, não muito exitosos, não é? Não é o momento ainda de propor alterações legislativas. Então, se as soluções são ruins e não parece oportuno propor, nesse momento, alterações legislativas, quais são as soluções que a metodologia do direito nos oferece? Eu penso que sim, é possível encontrar soluções, nem sempre as ideais, mas as possíveis e tecnicamente ancoradas, não é? Partindo do pressuposto que eu parto de que há uma lacuna no sistema civil brasileiro no que tange à adaptação dos contratos às circunstâncias supervenientes, nós temos que discutir que tipo de lacuna há e quais são os modos tecnicamente amparados para o seu preenchimento. Um autor italiano que eu gosto muito, um filósofo analítico, Riccardo Guastini, diz o seguinte: lacuna diz respeito à ideia de incompletude. Num sistema, há lacuna quando um dado comportamento não é deonticamente codificado de algum modo por alguma norma do sistema, ou quando, para um caso particular, não é prevista uma consequência jurídica por alguma norma pertencente ao sistema, não é? Portanto, dizer, ele não se trata, e completo, a lacuna não se restringe a uma lacuna de previsão, né? Mas também nós podemos encontrar as chamadas lacunas de estatuição, isso é a ausência de uma norma que deveria existir para determinar os efeitos de um caso que foi previsto, não é? Bom, diante da insuficiência das respostas dadas pela lei, não é? O que nós podemos encontrar? E aí surgem várias perguntas, não é?
O código dá resposta para um efeito específico da alteração superveniente das circunstâncias, isto é, o efeito de causar uma excessiva onerosidade para uma das partes, né? Está lá no artigo 478. O código dá a solução para um caso específico. As partes não previram correção monetária, nenhuma forma de atualização, e houve um desequilíbrio da mesma prestação em 2 momentos da sua existência. Mas será que nós não teríamos outras situações, e por isso que eu penso em lacuna, né? Será que nós não temos outras perturbações que venham a atingir a posição da parte credora de um contrato bilateral ou de ambas as partes, podendo gerar efeitos que vão para além do desequilíbrio econômico? Eu acho que sim. Eu penso que sim. E exemplifico, vamos imaginar a hipótese em que ambas as partes perdem. Uma relação locatícia de shopping center que é obrigado a fechar as portas durante a pandemia. Pelo sistema de remuneração típico desses contratos, um aluguel fixo, outro variável, tanto o empreendimento quanto o lojista são prejudicados pela queda das vendas. Não há desvantagem para uma das partes a que corresponda polarmente a vantagem para a outra, né? Vamos imaginar efeitos de um evento extraordinário que provocam modificações na finalidade ao qual está direcionado o contrato, mas que não seja possível solucionar isso pelos quadros, né, pelos quadrantes da impossibilidade de prestação. E aí surge uma outra questão, né, diante dessas duas e de outras que poderiam ser formuladas. Não haveria uma intolerável quebra valorativa no sistema em solucionar-se, por via da lei, alguns efeitos da modificação das circunstâncias para uma das partes, deixando-se sem solução outras hipóteses que também impactam a relação contratual? E, novamente, eu penso que sim, né? Então, enfim, a título apenas de reflexão ou compartilhamento das minhas reflexões, eu penso em algumas soluções que se pode alcançar por via hermenêutica, por via da metódica, da metodologia do direito privado, né? Eu recordo sempre do meu grande professor Clóvis Couto Silva, né? E ele dizia que, como comumente ocorre, a tensão entre a lei e a realidade, quando submetida a situações de extrema pressão, costuma conduzir a uma abertura do sistema, ainda que por vias hermenêuticas, isso é dispensada a intervenção legislativa, não é? E ele dizia, e escreveu isso, aqueles que estudaram um pouco de sociologia do direito sabem ser um dos problemas básicos em matéria legislativa, o problema da chamada disfunção da norma. Por quê? Norma-se para obter o resultado, mas há um choque entre a norma e a realidade. E aquele resultado visado é oposto, isto é, a norma não atinge a sua função. Isso nos leva a considerar que, embora não haja nesta matéria lacuna legislativa, e não há, porque são previstas, como nós vimos, soluções, pode haver lacuna no sistema consistente na circunstância de poder haver outras situações nos contratos bilaterais em que ambos contraentes perdem, ou que um perde e o outro não tem extrema vantagem, não é? Portanto, essa lógica perde-ganha, que está subjacente ao artigo 478, não tem razão de ser. E quais são os caminhos que nós temos? Eu já estou encerrando, já estou no meu tempo, mas apenas mencionando, temos os caminhos da analogia, da redução teleológica, da correção teleologicamente fundamentada no texto legal, e ainda critérios hermenêuticos auxiliares que podem ser recordados, né? O intérprete, ao propor a analogia, ele deve buscar o plano regulador que serve de base à lei por inferência, por via da interpretação histórica e teleológica. Foi o que eu tentei fazer com o artigo 317. E penso que é possível estender a solução do artigo 317 não para quaisquer prestações,
mas para a correção do valor daquelas prestações que, embora não pecuniárias estritamente, tenham com as obrigações pecuniárias uma identidade de razão, isto é, elas tenham no seu objeto uma referência pecuniária e sejam dotadas de fungibilidade, né? Então, com isso, nós podemos estender um pouco o 317. Quanto à lacuna oculta, eu penso existir nas hipóteses de resolução 478 e de revisão por excessiva onerosidade superveniente, né? Lares definia a lacuna oculta quando uma regra legal contra o seu sentido literal, mas de acordo com a teleologia imanente à lei, precisa de uma restrição que não está contida no texto legal. Acho que é a hipótese de restrição que cabe aplicar ao requisito da extrema vantagem para a outra que está lá, não é? No artigo 478, né? E que vem deixar sem solução várias situações, né? Lares também tratou do procedimento inverso, isso é, o procedimento não de redução, mas de correção teleológica, isto é, as hipóteses em que o teor literal demasiadamente estrito é ampliado, sem que se trate de uma analogia, ou quando o teor em si contraditório é retificado pela jurisprudência de acordo com o escopo da norma, não é? Eu, examinando os enunciados do Código Civil, eu penso que o artigo 480, isso é uma matéria ainda a meditar, mas o artigo 480 é aquele que oferece as melhores possibilidades de construção de critérios pela doutrina, pela jurisprudência, para uma possível ampliação, né, para além dos contratos unilaterais, né? E, além desses, nós temos os critérios comuns dos contratos, quer dizer, os contratos, em regra, são celebrados para serem cumpridos no futuro, né? De modo que nem todo futuro, ainda que excepcional e imprevisível, provoca efeitos resolutórios ou revisíveis dos contratos de longa duração. É para isso que eles existem, né? Mas nós temos que nos lembrar disso, porque muitas vezes não nos lembramos. Segundo, né? Temos que examinar em cada caso não o evento em si, mas os efeitos do evento no contrato, a gravidade do evento em relação ao sinalagma, não é? Depois, acho que a conduta das partes também pode auxiliar, isto é, o juiz, o árbitro, enfim, o julgador, deve averiguar se o contratante que alega a alteração das circunstâncias, ele agiu com as cautelas exigíveis a uma pessoa ativa e razoável, né, considerado, evidentemente, o setor econômico onde atua. Também, né, essa é uma regra que vem, vamos dizer, reforçada por interpretação de uma regra posta pela lei econômica no artigo 113, né? Ao promover a adaptação do contrato às circunstâncias, o que vale não são os motivos particulares das partes, mas a finalidade do contrato e o interesse do sinalagma, né? Da operação econômica em causa. A lei da liberdade econômica fez uma enorme confusão em relação a isso, mas a doutrina tem procurado corrigir, lembro esse aspecto, o preciso texto do professor Guilherme Nitschke, num comentário ao artigo 113. E deve haver comprovada relação causal entre o evento alegadamente imprevisível e extraordinário e a excessiva onerosidade superveniente, que isso também não pode ser deixado de lado, essa relação causal, não é, entre os efeitos do evento e a onerosidade. Tudo isso nos leva a considerar algo, vou dizer aqui uma platitude, mas uma platitude com a qual nós nos defrontamos, não é? O direito ele é processo de adaptação social. As normas exigem adaptação, mas essa adaptação à realidade não pode ser feita desvinculada de critérios técnicos. Esse processo de reconstrução permanente que o direito, principalmente o direito privado, conhece ao longo dos milênios, não é? É um processo que deve partir do sistema e voltar-se para a reconstrução do sistema, e não para fora do sistema. São essas considerações que espero que sejam de proveito. Senhores, agradeço a atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora Judite Martins Costa. Meus cumprimentos pela brilhante exposição sobre o tema, pela colocação de ideias precisas e, como eu falei antes, ideias próprias que questionam a doutrina e as previsões legislativas que temos a respeito da questão. Eu mesmo tenho algumas questões que gostaria de colocar, mas antes vamos aguardar a manifestação da nossa debatedora, que também conhece bem a obra da professora Judite, a professora doutora Renata Steiner, que é doutora em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, teve um período de estudo na Universidade Ludwig Maximilian, em Munique, Alemanha, é mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná e professora de Direito Civil do curso de graduação da Faculdade Getúlio Vargas de Direito e da pós-graduação da GV-Law. Também atua como árbitra e parecerista e autora de livros que tem como tema reparação de danos, interesse positivo e negativo e descumprimento contratual, abordando a questão da boa-fé e a violação positiva do contrato, bem como a compra e venda internacional de mercadorias e coordenadora da obra Compra e Venda Internacional de Mercadorias, Vigência, Aplicação e Operação da CISG no Brasil. É um prazer tê-la conosco, professora, e passo então imediatamente a palavra à senhora. Obrigada, desembargador. Bom dia a todos. Eu começo agradecendo o gentil convite para estar hoje aqui na Escola dos Magistrados do TRF da Terceira Região. Agradeço o agradecimento que eu faço em nome do desembargador Meiran Maia e do professor Gustavo Aical. É um prazer compartilhar esse debate sobre revisão de contratos com a professora Judite Martins Costa, quem eu também cumprimento, e o meu papel como debatedora é um papel, na teoria, mais simples do que a exposição, mas falar depois da professora Judite é sempre uma tarefa difícil, então a simplicidade aqui é apenas aparente. Bom, eu dividi a minha fala, tá? Em 4 momentos, na verdade, primeiro uma introdução e depois chamei de 3 momentos. O primeiro deles recapitulando, né, as lições da professora Judite Martins Costa, que ela acabou de nos expor e que estão expostas de uma maneira até mais aprofundada, se é que isso é possível, no livro que a professora publicou conjuntamente com a professora Paula Costa e Silva, na Universidade de Lisboa, sobre crise e perturbações de direito dos contratos durante a pandemia, ainda em 2020. Né? E aí, no meu papel de debatedora, eu vou trazer 3 desafios que considero relevantes aqui para discussão do tema. O primeiro deles, a perspectiva dos tribunais, e já adianto, e penso que os tribunais não estão numa situação fácil de decidir problemas, não só porque os problemas são difíceis, mas porque a falta de técnica que a professora Judite tentou colocar nos trilhos a respeito da melhor interpretação e aplicação desses dispositivos nem sempre é feita nos pedidos que chegam aos tribunais. Então, os tribunais eles têm que decidir com base em pedidos que nem sempre estão bem colocados. Eu diria que a maior parte das vezes os artigos do Código Civil eles acabam emaranhados ou embaralhados nos pedidos das partes, né? Então, os tribunais têm uma tarefa difícil, efetivamente. Num segundo momento, vou trazer um segundo desafio, que é uma perspectiva internacional, e aqui não é uma perspectiva de direito comparado, mas é uma perspectiva do comércio internacional, a respeito da mudança de circunstâncias e como é que isso é tratado, vamos dizer assim, por players do mercado internacional, e isso faz o link exatamente com a minha terceira parte, em que eu proponho alguns desafios sob a perspectiva, então, das partes, mais precisamente, não olhando para o problema do pedido que é formulado ao judiciário, mas de como antever esses problemas e tentar modulá-los na medida em que for possível no contrato, e quais seriam os limites para que isso possa ser feito no direito brasileiro. Das lições da professora Judite Martins Costa, a respeito, então, do panorama legislativo em torno, em especial, do artigo 317 do Código Civil, olhando para o passado, para o seu histórico legislativo e olhando também para a sua localização dentro do sistema,
e o seu diálogo com outros dispositivos, em especial 478, 79 e 80 do mesmo código, dispositivos esses que têm suportes fáticos diversos, então, enquanto o 317, ele claramente está comparando a mesma prestação em tempos distintos, então é quando a prestação se torna mais severa para a parte em diferentes momentos, então no momento da contratação e no momento em que aquele evento que o artigo denomina de imprevisível, né, ele ocorre. O 478, ele compara prestação e contraprestação, né? E essa distinção de suporte fático é essencial para entender a lógica desses dois dispositivos, desses dois grupos, vamos dizer assim, de soluções, a primeira voltada à revisão, a segunda voltada, né, prioritariamente para a resolução contratual. Mas eu diria que a primeira palavra-chave, como o geral da professora Judite, das obras dela, é precisão conceitual, precisão dogmática e lidar com a linguagem, que é o nosso instrumento principal de trabalho. Então, existe um problema de precisar os conceitos e de precisar, de fato, o que está abrangido dentro do 317, até para se saber, como a professora Judite terminou a sua fala, até onde se pode ir, aplicando o 317 fora dos seus, vamos dizer, quadrantes pelos quais ele foi concebido, né? E é essencial também, para a minha terceira parte aqui da minha exposição, para os próprios contratantes terem em mente até onde eles podem ir também para regularem esses efeitos contratualmente, né? Segunda palavra-chave da palestra da professora Judite, eu chamaria aqui de adaptação, e aqui eu estou usando um termo não técnico, de forma proposital, né? A professora reconhece, e todos que estão aqui, que estão nos ouvindo, certamente têm a mesma percepção, em maior ou menor medida. Os problemas de alteração de circunstâncias existem, né? Nós temos que lidar com o que nós temos, que em geral, né, aqui olhando para o Código Civil, há outras soluções tópicas, fora inclusive do direito privado, mas olhando para o direito privado e para as regras gerais do Código Civil, é preciso entender como é que essa realidade vai se adaptar para aquelas previsões que nem sempre foram pensadas exatamente para circunstâncias novas. Bom, a pandemia está aí para confirmar o que eu estou a dizer. E acho que a terceira palavra-chave da palestra da professora Judite é a acomodação de soluções, né? Acomodação de soluções, evidentemente, dentro de uma lógica sistemática, né? Então, o raciocínio da professora ele parte do texto, não é por outro motivo, a importância de olhar para o texto e, a partir do texto, verificar as possibilidades que existem para solucionar aqueles determinados problemas dentro do texto, né, dos quadrantes originais do texto, ou para além deles. Tá? Bom, feita essa breve recapitulação no meu papel aqui de debatedora, eu proponho algumas considerações adicionais ao que a professora Judite acabou de nos trazer. O primeiro deles, como já adiantei, diz respeito ao desafio na perspectiva dos tribunais, né? O texto pode ser o nosso ponto de partida, mas o texto é aplicado e o texto ele é interpretado pela doutrina e pela jurisprudência, de forma que aqui nós temos vamos dizer, uma happy fusion entre doutrina, devemos ter, né, uma happy fusion entre doutrina e tribunais para a compreensão de como que determinado texto é compreendido em determinado momento histórico. Os tribunais brasileiros não raros são chamados a solucionar problemas de revisão contratual. A professora Judite fez referência logo a partir da exposição dela, que existem dois grupos antagônicos, o dos super-revisionistas e dos que negam a revisão em absoluto. Pode parecer, de fato, que exista no Brasil, em especial depois da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, uma ampliação dos pedidos de revisão, mas olhando a nossa jurisprudência, aqui eu fiz um recorte muito grosseiro, vamos dizer assim, né? Eu peguei os 3 últimos julgados do STJ, que dizem respeito a
problemas mais recentes, e um grupo de julgados do TJ de São Paulo a respeito da variação do IGPM, né? Mas eu poderia ampliar essa pesquisa já foi ampliada por muita gente. Os tribunais, eles não acolhem de forma alargada pedidos revisionais, em especial fora do âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Então, existe, de fato, essa ideia de que o Código de Defesa do Consumidor poderia ter aberto uma porteira para pedidos de revisão, isso é verdade, né? Mas os tribunais, eles têm olhado com bastante cautela para pedidos revisionais, né? E olham, claro, com essa cautela e esse desafio de que, em especial aqui o STJ, que olha uma parte do problema, né? Que é o problema contado pelas partes, o problema decidido pelo tribunal e que chega por recurso especial no STJ. Então, nem sempre o que o STJ está decidindo naquele caso específico significa que vai ter ou está sendo decidido de uma maneira geral, porque há limitações próprias do que as partes pediram e, no caso dos recursos especial e extraordinário, há limitações próprias de direito processual do que pode chegar para os tribunais superiores. Mas apenas aqui, então, de uma maneira muito en passant, tá? Aqui um julgado de setembro de 2022 diz respeito a uma locação não residencial, era uma empresa de coworking que viu as suas atividades serem suspensas em razão de decreto no DF a propósito da pandemia Covid-19. Então, ajuiza uma ação para rever o pagamento para a redução proporcional dos valores dos aluguéis durante essas medidas de restrição. O STJ aqui, ele acolhe esse pedido, na verdade mantém, né, a decisão de segundo grau, que também já havia acolhido, mas eu chamo atenção para algumas questões que vão se repetir em várias decisões. O evento imprevisível e extraordinário e as menções ao artigo 317, em conjunto com o 478, são encontradas nessa decisão, né? Provavelmente isso acontece porque as partes pediram, né, essa revisão com base indistintamente no 317 e no 478, sem fazer essa distinção essencial de se saber, afinal de contas, qual foi o evento, né? Qual foi a consequência desse evento? Foi uma alteração na prestação, e aqui parece ser na própria prestação da parte, ou foi na prestação e contraprestação, que exigiria, então, o preenchimento de outros requisitos do artigo 478. Tá? Então, o acórdão faz referência à revisão de contratos com base nas teorias da imprevisão e onerosidade excessiva, exigindo um fato imprevisível e extraordinário, tratando, portanto, como um conjunto, né, os dois blocos, vamos dizer assim, de regras aos quais a professora Judite fez referência. Também, aqui no item 2, o acórdão, ele retoma uma afirmação feita em outra decisão também recente do STJ, e que vai na linha do mesmo entendimento do julgado citado pela professora Judite, de relatoria do desembargador Loureiro, aqui no TJ de São Paulo, que a revisão dos contratos em razão da pandemia não é uma decorrência lógica e automática, devendo ser analisada, então, a natureza do contrato e a conduta das partes. Tá? Um outro exemplo, de agosto de 2022, esse caso tem algumas notas bastante peculiares. É um contrato de fornecimento de oxigênio líquido. A parte ajuizou uma ação para rever o contrato. A alegação básica dela é que a falta de pagamento ou de atraso, né, no cumprimento das obrigações gerou a aplicação de um reajuste do valor a ser pago pelo oxigênio, e que esse reajuste aplicado, então, vamos dizer assim, para sancionar o inadimplemento, teria gerado um desequilíbrio contratual. É peculiar esse caso porque a parte inicia a ação em 2014 e ela pede a revisão de toda a relação contratual que havia iniciado em 2008, ou seja, com efeitos retroativos, sem que, durante todo esse tempo, nenhuma questão referente a essa alegada desproporção tivesse vindo à mesa. O que se tem aqui
é uma menção à função social do contrato, à imprevisibilidade do 317, à excessiva onerosidade do 478, né? E uma afirmação bastante peremptória do STJ de que o desequilíbrio tem que ser absolutamente alheio ao risco pensado pelas partes e que não se poderia aqui levar em consideração o preço reajustado em comparação com o preço de um concorrente por si só, mas que, nesse caso específico, haveria, sim, uma repercussão em comparação, sim, com os concorrentes, por aplicação dessas penalidades por inadimplemento contratual. Independente da questão fática discutida, o que eu gostaria de frisar é que também, muito possivelmente, porque o pedido foi assim formulado, 317 e 478, eles vêm tratados em conjuntamente na decisão. E a última decisão do STJ, que eu gostaria de fazer referência, de 2021, essa não diz respeito exatamente à pandemia, mas é uma ação renovatória de locação de espaço em shopping center. A parte pretendia rever o valor locatício. O STJ, ele afasta também a possibilidade de aplicação da revisional com base na lei de locações, por se tratar de uma locação específica de shopping center, e vai dizer que o desequilíbrio econômico superveniente tem que decorrer de um evento imprevisível e devem estar preenchidos, então, os pressupostos, novamente, do 317 e aqui faz referência expressa ao 478, está, na verdade, fazendo referência a todo aquele sistema do 478, 79 e 80 Código do Código Civil. E, portanto, novamente, existe aqui um tratamento do 317, revisão por alteração de circunstâncias que impacte a mesma prestação em conjunto com as regras sobre resolução por desproporção que afetam contra prestação e contra prestação. O quarto grupo aqui eu não vou me alongar mais, apenas para mostrar, essas também são decisões bastante recentes, agora de abril de 2023, do TJ de São Paulo. Um tema que chegou no Poder Judiciário e tem hoje sido julgado pelo TJ de São Paulo, então já deu tempo suficiente de subinstância, tá? Então o TJ tem se manifestado, a possibilidade ou pedidos das partes, em especial em contratos imobiliários, para alteração do índice pactuado para correção monetária, em especial o IGPM, que teve uma alteração bastante, um aumento bastante significativo, né, nos últimos anos. Esses 3 julgados, e aqui eu fiz uma pesquisa mais longa, eu pesquisei, eu acho, os 30 últimos julgados do STJ, nenhum deles reconhecendo alteração pelo IGPM. Tá? Ela não é uma alteração extraordinária nem imprevisível, não causa a parte teria que demonstrar que esse índice tenha levado a um desequilíbrio da relação a ponto de comprometer o seu cumprimento, né? E esse último julgado aqui, que toca o ponto bastante essencial que a professora Judite fez referência na fala dela, dizendo que o GPM não poderia ser alterado porque ele afeta de forma idêntica ambas as partes. Então, o fato de eu não ter uma das partes tendo uma vantagem aqui seria um impedimento de alteração do IGPM. Aqui há vários outros julgados, mais ou menos no mesmo sentido. O que eu gostaria de chamar a atenção a respeito, então, desses desafios do poder judiciário, né? Que, de fato, parece que as partes não fazem pedidos de fácil compreensão. Existe, sim, poderia chamar uma panaceia de pedidos de revisão contratual sem lastro, né? E o Poder Judiciário se vê nessa função extremamente importante, mas difícil de solucionar essas atecnias em relação aos pedidos. A palestra da professora Judite, ela vai exatamente no sentido de não negando que possa haver e deve haver um tratamento sistemático entre esses dispositivos, que eles têm seus pressupostos próprios e que eles devem ser lidos, passado e presente, também sob lentes próprias. O segundo desafio
para fins de debate diz respeito à perspectiva internacional do problema da alteração das circunstâncias, né? Começo fazendo referência a uma frase comum, mas em especial eu faço referência ao professor Antônio Pinto Monteiro, que diz que os problemas não conhecem fronteiras. As soluções podem conhecer, mas os problemas não conhecem fronteiras. No comércio internacional, isso é a mais pura verdade, né? Comércio internacional, por natureza, né, de mercadorias, mercadorias físicas, que têm que ser entregues de um lugar para outro, eles não são cumpridos no exato mesmo momento que são pactuados. Existem riscos atrelados ao tempo, existem riscos atrelados ao transporte, existem riscos atrelados a mudanças climáticas e a questões climáticas, não necessariamente mudanças climáticas, e a várias outras questões vinculadas, então, propriamente ao comércio internacional. E foi justamente no comércio internacional que tem sido desenvolvida e ainda é fonte de inúmeras discussões a chamada situação de hardship, né, que vem a ser uma situação de dificuldade, né, que aqui eu peguei uma definição de dicionário, porque de fato a palavra não é uma palavra jurídica, ela é usada em vários contextos, né? Então, as dificuldades ou alteração de circunstâncias no comércio internacional normalmente são referidas como situações de hardship, né? A doutrina internacional, ela vai fazer referência, inclusive, ao fato de que esses eventos imprevisíveis que alteram as circunstâncias no comércio internacional, eles são mais frequentes ainda do que nos contratos internacionais, quando as duas partes estão sujeitas às mesmas regras domésticas ou à mesma ordem econômica. É claro, os problemas internacionais, eles são potencializados, porque não só os problemas de alteração existem, mas tem um problema de regulação também, saber qual é a lei aplicável àquela determinada circunstância. Tá? Então, basta pensar eventos climáticos, crises econômicas, guerras, e mais recentemente o navio que encalhou no canal de Suez e que afetou de forma bastante substancial a logística internacional de navios. Do ponto de vista internacional, esse problema, né, de alteração de circunstâncias, ele foi o que eu estou chamando aqui de hardship, a cláusula de hardship, ou seja, se construiu uma solução para esse problema de hardship, que é a inserção no contrato de uma cláusula exatamente prevendo não prevendo as situações, mas o que acontecerá se situações imprevisíveis aconteçam e impactem o cumprimento daquele contrato, né? Lidando, então, com um problema aqui de transformação ou de alteração, efetivamente, da substância, vamos dizer assim, daquele contrato. Numa maneira bastante geral, aqui estou simplificando o tema, as cláusulas de hardship, elas vão prever tanto o suporte fático do que é para aquele contrato uma situação que leva à aplicação de seus efeitos, como também o principal efeito dela é criar uma obrigação para que as partes renegociem os termos contratuais, né? Então, saindo um pouco de um terceiro, né, como o Poder Judiciário, e colocando essa responsabilidade nas próprias partes. As partes, então, vão renegociar os termos contratuais quando houver o preenchimento das hipóteses previstas na cláusula de hardship, tá? Que não são apenas questões que no direito brasileiro seriam tratadas dentro dos artigos 317 e do 478, tá? Eu posso ter uma execução que se torna inútil, né? Posso ter também outras hipóteses que não simplesmente uma alteração que torna mais custoso ou menos proporcional o cumprimento da prestação. O foco dessa solução do hardship é justamente o dever de renegociar, tá? Entidades internacionais como a ICC têm cláusulas modelo de hardship, tá? Disponíveis no seu site, inclusive com algumas possibilidades alternativas, como as partes podem prever que, não havendo solução, as partes vão solucionar, ou o juiz vai resolver o contrato, vai adaptar, ou então simplesmente vai haver a resolução por judicial, né? Do contrato. Então, as partes podem modular, claro, no uso da sua autonomia privada. Essas cláusulas são apenas modelos, elas não são cláusulas mandatórias, por evidente. Ainda no contexto internacional, os princípios UNIDROIT, soft law, vão
Também aqui regular o problema da hardship, né? E também fazendo referência às suas hipóteses, vamos dizer, de configuração, tá? No geral, eventos prevenientes, alteração de equilíbrio, levariam, então, ao dever de renegociar nessa experiência internacional. E aqui eu chego no meu terceiro desafio, que é no Brasil, né? E no Brasil, como é que fica essa possibilidade das partes regularem esse problema? São os desafios aqui sob a perspectiva das partes. Primeira questão é que entendo que a pergunta aqui é uma pergunta reflexiva, basicamente, né? Quem melhor do que as partes para definir os rumos do contrato? Então, fazer cláusulas direcionadas ou feitas sob encomenda para aquele contrato pode ser a melhor forma de solucionar questões de alteração de circunstâncias. Lembrando que, se o legislador não conseguiu dar conta de tudo, as partes tampouco conseguirão, né? Então, nós estamos sempre tratando de antecipar riscos e minimizar problemas, mas não de afastá-los por completo, né? Existem várias modelagens possíveis para isso. Aqui eu estou fazendo referência a um texto sobre hardship da professora Judith Martins Costa, cláusulas de adaptação automática, como aquelas que prevêem um reajuste, de adaptação semiautomática, que fazem a comparação com um concorrente, ou um terceiro contrato, não terceiro, um contrato com terceiro, e as cláusulas não automáticas, como, por exemplo, a cláusula de hardship, que exigem que as partes sentem, conversem e solucionem, ou procurem um terceiro para fazer isso no seu lugar, para adaptar ou para resolver aquela relação. O ponto principal, e aqui o meu debate encontra, entendo a fala da professora Judith, é que não é possível modelar soluções sem conhecer as soluções que estão à disposição no texto legal, né? E aí a importância de se conhecer aqueles dispositivos aos quais a professora Judith fez referência, né? Qual é o limite ou âmbito de aplicação próprio do 317? Até onde se pode ir com o 317? Né? Até onde se pode ir para modular os efeitos do 317 sem afastá-lo, né? Porque o entendimento majoritário é que as partes não podem simplesmente afastar. Seria muito simples prever uma cláusula dizendo esse contrato não será atingido por nenhuma circunstância, as partes levaram em consideração absolutamente tudo e não poderá haver nem revisão nem resolução por excessiva onerosidade. Isso não é possível, né? Mas modular ou dar, né, dentro do texto contratual um sentido, um significado possível que vai guiar a aplicação do 317 ou do 478, soluções forem cabíveis em espécie, elas pressupõem que as partes conheçam, né, para haver modulação. A professora Judith fez referência que o direito civil ele não evolui em saltos, mas os agentes econômicos eles tendem a se antecipar e a tentar, assim, solucionar questões de forma apressada, né? O que não é a melhor forma, evidentemente, de lidar com um problema tão complexo como esse. Então, conhecer é essencial para poder modular essas soluções. E aqui, deixando algumas questões propositadamente em aberto e fazendo também um panorama geral, um link geral com todos os painéis desse evento, a previsão contratual, a modulação contratual, primeiro, para dizer o que são quais são os eventos imprevisíveis, ou quais são os eventos que foram previstos pelas partes, o que vai ser considerado para a finalidade de aplicação de eventual remédio de revisão ou de resolução do contrato, são temas que vão tocar problemas próprios à interpretação de contratos, porque a vontade das partes terá que ser interpretada, né? E como elas não vão poder prever tudo, é possível que aconteça alguma outra questão que não esteja exatamente dita no texto, mas que se vincule à lógica, à rácio daquelas questões que foram listadas pelo texto, né? Então, tem um problema de interpretação que vai ser tratado em outro painel. Tem um efeito evidente atrelado à possível resolução contratual, e aqui o não resolução necessariamente, não por inadimplemento, né, mas uma possível resolução e extinção por alteração de circunstâncias. Em relação ao tema que o professor Atala Corrêa falará amanhã a respeito da prescrição, eu não diria que a prescrição não é relevante aqui, né, ela né, mas o problema instintivo, tanto do direito, né,
a revisão, né? Quanto à possibilidade ou o momento no tempo em que as partes podem exercê-lo. E, mais do que isso, né? Podem as partes criar mecanismos para dizer o que é uma alteração de circunstâncias para aquele contrato e como que aquelas alterações de circunstâncias vão ser solucionadas dentro daquele contrato, inclusive criando, vamos dizer, prazos preclusivos para que isso seja feito interna corporis, em que medida isso seria admitido dentro do nosso direito, também é um ponto relevante a ser discutido. E com isso, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Aproveito para fazer um pequeno merchan da newsletter Agir e Direito Privado em Ação, que eu tenho o prazer de coordenar junto com as professoras Aline Terra e Gisela Sampaio, da UERJ, ambas da UERJ. Nós publicamos toda semana textos de direito privado, basta se inscrever, vocês vão receber um texto por semana, às 8 horas da manhã, na segunda-feira, sobre direito privado. A professora Judite já nos deu a honra de publicar 2 vezes conosco, os textos são sempre curtos, e direto ao ponto, essa é a nossa ideia. Então, muito obrigada, fica aqui, desculpem fazer a propaganda. Obrigada. É isso, é um prazer. Vou me inscrever. Bom, muito obrigado, professora Renata, pela precisão com que colocou essas questões. Eu apenas queria, inicialmente, partindo da posição da senhora, só que colocou que, quando abordou a perspectiva dos tribunais, que um dos pontos com os quais os tribunais se enfrentam são os pedidos de não fácil compreensão, foi essa a terminologia utilizada. Eu só queria esclarecer que esse ponto não poderia ser classificado, considerando a terminologia adotada nessa manhã, como uma questão extraordinária ou imprevisível. Muito pelo contrário, é quase um lugar comum o juiz se deparar com pedidos ou que são mal formulados ou que não guardam consonância com a fundamentação fática ou jurídica exposta na inicial. Até o professor Atalac não me deixa mentir em relação a isso. Então, essa é uma dificuldade com a qual o magistrado lida, né? Em relação à palestra, a brilhante palestra da professora Judite, aqui eu a cumprimento e pessoalmente gostei muito, aprendi muito com a fala da professora. Eu queria aproveitar, antes de facultar a palavra a todos, para destacar 3 pontos para ouvir a professora em relação a isso. A professora, no final, em síntese, conclui que a nossa, digamos, nosso tratamento legislativo sobre a matéria da revisão contratual é um tratamento que não nos atende e propõe algumas soluções para suprir as deficiências na lei, no caso, partindo da constatação de lacunas. Eu voltando um pouquinho mais para o início da fala da professora Judite, ela menciona a base teórica da sua explanação e traz como fundamento 3 matrizes distintas. A matriz italiana, com a teoria da excessiva onerosidade, a matriz francesa, muito conhecida aqui entre nós, como teoria da imprevisão, inclusive tem um clássico da nossa doutrina francesa, e era a teoria, quando a gente faz uma pesquisa um pouco mais voltada no tempo, na década de 60, 70, quando encontra alguma coisa em relação à revisão contratual, em regra com base na matriz francesa da teoria da imprevisão, e a matriz alemã, que talvez seja a de origem mais antiga, já em finais do século XIX, a partir de Winscheid, depois a teoria da base subjetiva do negócio jurídico, depois a base objetiva do negócio jurídico com Othman e também com Lawrence. Então, nós temos 3 teorias que procuram resolver o problema da revisão contratual. Cada uma delas tem as suas características e as suas condições. E no nosso Código Civil, pelo que me lembro de memória, já faz algum tempo que eu não revejo a obra da professora Judite no que diz respeito aos comentários do artigo 317, a professora menciona, identifica o germe, a origem desse artigo na teoria da base objetiva do negócio jurídico. E, por outro lado,
O 478, a professora foi de uma forma muito elegante, disse que é bastante similar ao 1467 do Código Civil Italiano, quando, na verdade, é uma reprodução praticamente literal, assim como os seguintes. E também temos na nossa doutrina e na formação do jurista brasileiro inserida a teoria da imprevisão. Então, nós temos fundamentos distintos, com perspectivas distintas, com requisitos distintos, que são aplicáveis basicamente à situação de revisão, sem se fazer a necessária separação ou sem se expandir as particularidades de cada uma dessas teorias. Não estaria aí situada a causa ou a dificuldade primeira da aplicação da teoria da revisão contratual aqui no Brasil? Em segundo ponto, com relação à questão das lacunas, quando se traz o problema da lacuna, se põe a solução basicamente nas mãos do aplicador da lei, daquele que vai preencher a lacuna. E um dos pontos destacados na fala da professora Renata Stein é justamente a precisão conceitual. E aí nós temos uma dificuldade para o aplicador da lei em relação à precisão conceitual. O que a gente verifica, principalmente quando analisa os julgados dos tribunais, assim como os julgados dos tribunais superiores, é a falta de precisão conceitual em relação a praticamente todas as questões polêmicas do direito. Então, não seria aí um elemento a mais de dificuldade de se estabelecer uma solução consentânea aos problemas decorrentes da revisão contratual? E, por outro lado, quando se fala em precisão, aí me vem também uma outra questão que a professora Judite mencionou en passant na sua fala, mas que não me passou desapercebido, que é o problema das fundamentações genéricas, que a professora falou na menção ou na utilização do princípio da função social do contrato como fundamento para a revisão. Então, quando eu não encontro uma solução técnica específica, nós tendemos a buscar uma solução genérica e, em regra, que não é nem precisa, nem adaptada, nem adequada a resolver a situação. E isso traz uma perplexidade, não somente para o destinatário da norma jurídica, aliás, para a parte que foi a terceira, o terceiro aspecto da fala da professora Renata, a perspectiva das partes, mas também para a comunidade jurídica em geral, porque quando a gente fala em função social do contrato, é difícil se entender, mesmo no âmbito do STJ, o Superior Tribunal de Justiça entende por função social do contrato, ainda mais como fundamento, quando você se utiliza tão somente da função social do contrato como fundamento para se buscar o equilíbrio contratual em função de circunstâncias supervenientes que levem à necessidade da sua revisão. Então, vinculando a questão da lacuna com a ausência de normas claras e uma tendência de buscar soluções genéricas, não se teria aí também uma utilização indevida de cláusulas gerais como, digamos assim, um meio de solução de problemas difíceis para a questão? Por outras palavras, eu posso pleitear revisão contratual tão somente fundada numa cláusula geral como a função social do contrato, desprovida da análise de situações fáticas ou da superveniência ou da natureza do contrato, ou desvinculado do contexto fático econômico do contrato. Então, abusando da paciência da professora Judite e dos meus colegas de mesa, na sequência eu já faculto a palavra a todos, eu gostaria de ouvi-la em relação a esses 3 pontos que eu coloquei. Bom, eu agradeço muitíssimo as 2 intervenções. Eu tenho dito e quero repetir agora em voz alta que a professora Renata Steiner no meu modo de ver, uma das estrelas da nova geração de civilistas. Ela tem esse cuidado de estar sempre atualizada, mas também nunca esquecer
de voltar os seus olhos para as bases teóricas que alicerçam a nossa tradição jurídica, o que é muito importante, né? Porque muitas vezes nós vemos opiniões que dizem, olha, mas no sistema italiano é assim, ou no sistema alemão é assado, no sistema common law é assado, mas isso não tem necessariamente a ver com o nosso sistema, né? Então, agradeço muito as colocações. De toda a rica contribuição da professora Renata, eu quero destacar 2 pontos. Primeiro, mesmo para ser mais precisa, quando eu falei que houve uma expansão muito grande da tendência revisionista no direito brasileiro, isso foi num determinado momento histórico, né? Foi logo que entra em vigor o Código do Consumidor, não há ainda o Código Civil, portanto, não temos as soluções que o Código Civil bem ou mal dá, e houve esse momento. Eu recordo muito aqueles famosos casos da soja verde, né? Até que, finalmente, o STJ deu uma solução para isso, dizendo, final, lembro de um voto magnífico da ministra Nancy Andrighi, né? Que examinou isso e disse, olha, né, aqui não se revisa por isso, por aquilo. Então, a partir daí, acho que principalmente depois da vigência do Código Civil e tudo mais, o movimento foi o inverso, até de uma extrema cautela dos tribunais nos casos de pedidos revisionais, né? Isso é um pouco comum, esse movimento, uma espécie de sístole e diástole, né, que se verifica na doutrina e na jurisprudência. Acho que a jurisprudência a jurisprudência está um pouquinho como o ouriço, né? Entre o mar e o rochedo, quer dizer, ela tem esses pedidos e muitas vezes não fundamentados, né? Sequer no fato, apenas em alegações muito genéricas, boa-fé, função social, etc., princípio de equilíbrio, não sei o quê. Quando que precisa mostrar é o fato. Por exemplo, há pouco tempo eu examinei um caso na minha atividade parecerista em que eu tive que examinar se o fato comprovado da corrupção era um fato extraordinário e imprevisível, não é? E eu acho que sim, porque nós não podemos normalizar a delinquência, nós não podemos partir do princípio de que a administração pública é corrupta, não é? É o contrário, ela tem o dever de ser absolutamente conforme o direito, né? E, portanto, a corrupção é um fato que pode vir a provocar uma disrupção, inclusive no equilíbrio do contrato. Mas o que tem que ser examinado é o fato, e o que tem que ser exposto pelo advogado é o fato, o que tem que ser compreendido é o fato, não é? Que é fundamental. A outra questão que a professora Renata trouxe foi das cláusulas de Hart. Eu confesso, eu adoro esse tema. A primeira vez que eu ouvi falar em Hart, já faz uns 35 anos, foi quando eu era aluna do curso de pós-graduação, e lembro de uma observação do professor Clóvis, né? Isso aí, nos contratos internacionais, a gente pode fazer cláusula de Hart nos contratos mais singelos de direito interno, e é verdade, eu acho que isso, nós, professores, temos que batalhar, né, para que os advogados que nós estamos formando, afinal, conheçam a extrema utilidade dessas cláusulas, né? Essa palavra introduzível que pode significar assim, um sofrimento intenso, né? Enfim, um elemento que venha provocar uma disrupção no equilíbrio do contrato, pode ser aplicado, pode ser previsto nos contratos de direito interno, seja para ensejar uma renegociação, seja para determinar, por exemplo, como os custos advindos, né, de um fator extraordinário e imprevisível serão redistribuídos entre as partes, seja para modelar as condições da prestação contratual, enfim, não é? E ao prever o procedimento, né? Porque isso é o mais importante, não adianta prever o hardship sem prever o procedimento que será seguido, né? Acho que, na verdade, num sistema ideal, as soluções do Código Civil elas seriam assim residuais, né? As partes preveriam nos contratos de longa duração como elas querem resolver os problemas advindos daquele fator disruptivo, que no momento da contratação elas não podem prever.
Eu penso, desembargador, que o senhor tem toda a razão. Uma das causas, não é, dessa certa cacofonia que nós encontramos, não só na jurisprudência, na doutrina também, porque o nosso direito ele é um direito sincrético. Nós reunimos várias tradições, não é? Desde a nossa origem. Basta ler Fontes e Evolução do Direito Civil Brasileiro, do Pontes de Miranda, que, examinando o Código de 16, já apontava esse fenômeno, ele até quantificou quantas fontes vieram do direito visigótico, do direito do ius comune, do direito português, enfim, não é? Direito francês aí para fora. E hoje muito mais, o fenômeno da internacionalização, da circulação dos modelos jurídicos, nós temos a circulação também de teorias, e esse sincretismo teórico e metodológico está presente no Código Civil. Eu vejo o seguinte, acho que o artigo 317 ele se baseou na teoria da imprevisão francesa, que na França é voltada, como nós sabemos, muito mais aos contratos administrativos do que aos contratos de direito civil. E penso que o artigo 478 seguintes são realmente inspirados, vamos dizer assim, no Código Civil italiano. Veja, então já são duas coisas distintas. E eu não estava correta na primeira edição, de 2002, dos comentários, quando eu referi como base teórica a teoria da base do negócio. É o que eu gostaria que fosse, né? Mas estudando melhor, e principalmente depois de examinar tudo o que disseram os próprios autores do anteprojeto na tramitação do anteprojeto, tudo mais, fica muito claro que não é. Embora, naquele momento, a teoria da base do negócio, antes mesmo da formulação do Lawrence, Pontes de Miranda já tinha referido. Então, realmente foi, enfim, né? Mas acho que não foi a teoria da base do negócio que prevaleceu entre nós. Problema das fundamentações genéricas, isso é realmente o problema das cláusulas gerais. Cláusula geral não é para ser aplicada. Cláusula geral serve para orientar o julgador a encontrar no sistema a solução. É para isso que ela serve, né? Tem um livro recente, excelente, estou com ele aqui ao meu lado, terminei de ler ontem, do Humberto Ávila, Teoria da Indeterminação no Direito, onde todos, vamos dizer, ele estuda com a precisão que lhe é peculiar, o problema da indeterminação, né? Dos termos indeterminados que é o problema das cláusulas gerais. Cláusula geral precisa de duas coisas. Precisa um advogado que exponha de uma maneira muito precisa o fato, as circunstâncias do fato, e de uma doutrina que deduza critérios que possam orientar o julgador na sua tarefa de adaptação entre direito e fato. E nisso todos nós temos sido falhos, né? Eu lembro que quando surgiu o Código Civil, autores que eu até admiro muito criticavam: o Código Civil tem muito poucas cláusulas gerais. Imagina se tivesse mais. O estado de insegurança jurídica que nós teríamos. E com as cláusulas que existem, função social, boa-fé, enfim, já é o que é, né? Uma espécie de panaceia, quer dizer, o que é hoje... Outro dia eu fui convidada, fiquei muito contente a fazer uma palestra para juízes novos, num dos tribunais mais importantes do país, e a ideia era, vamos ver o que não é resolúvel via boa-fé, quer dizer, a boa-fé não pode ser solução para tudo, né? E quando for chamada, tem que ser tecnicamente amparada, estruturada. Acho que, portanto, há uma responsabilidade comum aí nesta insegurança, porque, afinal, isso é um estado de insegurança jurídica, né, que nós vivemos. A doutrina tem que fazer uma meia-culpa, principalmente essa doutrina que não é doutrina, que eu chamo de opinião publicada, isto é,
São manuais que dizem que tudo é simples, tudo se pode resolver com base em 2 ou 3 chavões, 2 ou 3 platitudes, e que não examinam as questões na sua complexidade. Portanto, é um momento de nós, talvez, pararmos e refletirmos sobre tudo isso. Não sei se respondi as provocações mais do que questões, mas é o que me parece. Muito obrigado, professora. Eu faculto aqui a mesa. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? O Gustavo, o Guilherme, está lá. Então, faculto a plateia. Tem alguma pergunta que foi feita, Mariana? No momento, não. No Zoom, não. Bom, então, em razão também do adiantado da hora, já que logo após o almoço prosseguiremos com a palestra do professor Guilherme, atuando como debatedora a professora Laura, e na sequência teremos o professor Giovanni como debatedora a professora Ana Luísa Neri. Eu agradeço uma vez mais, professora Judite, o aprendizado, a oportunidade que a senhora nos concede de compartilhar do seu conhecimento e da sua experiência prática também em relação aos temas e às questões que foram postas nessa manhã. Muito obrigado, a escola sente-se muito honrada em tê-la aqui conosco entre os seus palestrantes. Eu agradeço e cumprimento também a professora Renata Steiner. Eu tenho a grata satisfação de conhecê-la pessoalmente nesta manhã. Agradeço o meu colega, meu amigo aqui, Gustavo Raical, que de uma forma muito eficiente também atua na coordenação desse seminário, e cumprimento os professores Atalaia, professor Guilherme, bem como a todos que estiveram presentes nessa manhã e praticamente durante a manhã inteira. A nossa audiência, a participação online foi muito intensa. Eu cumprimento a todos, agradeço a presença de todos e convido-os para continuar no nosso seminário às 14h15 com a palestra do Dr. Guilherme Nitschke sobre a disciplina da interpretação dos contratos no Código Civil, extremamente, digamos assim, correlacionado com o tema discutido na presente manhã. Muito obrigado a todos que fizeram desta manhã um ambiente de debate e de troca de ideias e de aprendizado. Uma vez mais, nosso agradecimento, professora. Foi um prazer revê-lo. Prazer revê-lo. Muito obrigada, desembargador. E declaro, então, encerrada a sessão.